O que é verdade ou mentira na política? Nossa política acendeu a luz vermelha? Ponto de interrogação. Não seja de extremos. Então o João Dória é o bom nome. Objetivamente, o senhor identifica como extremos o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro? Lógico. Óbvio que são. A gente tem no momento, por exemplo, o presidente falando até em não ter eleições, eventualmente, se não tiver o voto auditável, o voto impresso como ele quer. Vera, só falar um pouquinho dessa questão do voto, né? Totalmente inadequada a colocação, totalmente sem sentido você querer primeiro colocar uma questão sobre a dúvida. A polarização e a erosão do debate público. A democracia depende do debate, da troca de ideias e da disputa saudável entre diferentes visões. No entanto, o Brasil tem vivido uma crescente polarização que dificulta essa troca. O ambiente político se tornou marcado por extremos, onde adversários políticos são vistos como inimigos e o diálogo se tornou quase inexistente. Esse fenômeno é alimentado tanto pela retórica agressiva de políticos quanto pela mídia e pelas redes sociais, que muitas vezes amplificam discursos de ódio e desinformação. Já foi preso, o Boulos já foi preso 3 vezes, é o que mais tem vídeo na internet aqui. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Vou interromper esse debate para receber dinheiro de crédito. Você vai preso ano que vem. Volte no 28. Ordem, agora Eu vou colocar na cadeia. eu vou interromper esse debate. Componham-se para candidato Marcelo, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos dois. Tem gente que prefere a visão estética de mundo, a imagem do que a essência. E quer ver o teatro, o circo civilizado. Quer ver gente bárbara que defende comunismo só porque come com um talher de prata. Eu sou um cara que sempre preferi a essência. A essência. Eu gosto de andar com gente genuína, honesta, sincera, inteligente. Não com gente que aparenta civilidade e que no fundo é um traficante de drogas. Entendeu? Então, o circo é a Amanda Klein ser a mediadora. O Boulos ser um candidato. Isso é o circo. Mas tem gente incomodada que o Marçal é um moleque. Eu tô incomodado com um comunista pleiteando a prefeitura com quase 30% de chance e com a imprensa tratando como normal isso, porque a imprensa é formada por gente como Amanda Klein e Vera Magalhães. E claro, tábatas. Porque as tábatas têm a fala mansa. O impacto do viés político na imprensa. A presença de um viés político na cobertura jornalística afeta a maneira como os cidadãos recebem e interpretam informações. Isso cria uma série de distorções no ambiente democrático, que dependem de um fluxo livre, diverso e equilibrado de informações para que o eleitorado tome decisões informadas. Quando a mídia privilegia determinadas narrativas, partidos ou ideologias, o resultado é uma visão parcial e fragmentada da realidade. Só que a gente contou que em 2010 ele finalmente foi condenado à prisão. Votei em 2022 em Lula de novo. Faria cada um desses votos 20 mil vezes, independente do que aconteceu no passado, independente do que aconteça na frente. E eu tô muito feliz de estar aqui, representando as mulheres como única candidata mulher. Eu queria esclarecer uma fake news que você usou no debate da Band, quando você disse, não que você era a única candidata no debate, mas que você era a única candidata à Prefeitura de São Paulo. Prazer, Marina Helena. Você foi a favor da volta do seguro obrigatório do DPVAT, contra a isenção do IR até R$5.000. Temos uma candidata propagando fake news. Para dar só um exemplo, é mentira que eu fui contra na questão do IR. Vocês podem pesquisar, por favor. Por que os políticos mentem? Políticos mentem por diversas razões, sendo uma das principais o desejo de se manter no poder. A política é, em essência, uma arena de competição, e muitos políticos fazem promessas irreais para conquistar o voto de um eleitorado esperançoso, mas desiludido com a realidade. Outro fator é a falta de uma cultura de prestação de contas clara no Brasil, onde a impunidade muitas vezes reina. Políticos aprendem que podem fazer promessas sem precisar cumpri-las, uma vez que o custo da mentira, na prática, é muitas vezes baixo. Claro, tábatas. Porque as tábatas têm a fala mansa, né? Eu sou muito moderada, eu sou muito legal e chatinha, isso eu sou um pouquinho. Mas e a essência da Tabata? É a Manuela Dávila
com um perfuminho francês, com uma Sharpzinha melhorada, né? Olha o... Uma hora extra, mas ter 1 hora de intervalo, ou trabalhar sem intervalo e sair mais cedo. Nem lembro mais de quando eu trabalhava. Nem lembro mais quando eu trabalhava. Ai, que ato falho. Que sincericídio delicioso, né, comunistazinha? Então, me desculpem, meus amigos, me desculpem. Não dá pra aceitar da Atena bancar a vítima. Dizer que ele levou a cadeirada. Não dá. Tem gente embarcando nessa, né? Pelo amor de Deus. Eu queria saber como é que um cidadão que acha que eu cometi o que ele disse que eu cometi de uma forma mentirosa, que ele foi julgado e condenado pelo crime que ele cometeu de roubo virtual. Eu não. Eu, de forma alguma. Só você consultar aí, para você ver que o caso foi todo arquivado. Minha sogra morreu depois dessas acusações, durante esse período que todos nós da nossa família sofremos, com acusação de mentira e daí por diante. Ninguém suporta isso. Ela teve 3 AVCs e morreu muito por causa disso. E agora eu achei que devia uma satisfação a ela por ter sido acusado por um canalha desse, que ontem mesmo me convidou para tomar um café e eu me recusei a tomar um café com ele. Você não se arrependeu? Claro que não. Claro que não. Claro que não. E a imprensa aplaude. Só que essa moça aqui, que o pai era chefe de um restaurante, traz um pouquinho mais do verdadeiro da Atena, que essa mídia podre e cúmplice de cadeirada tenta esconder. Você conhece o Datena pessoalmente? Não? Eu conheço. O Datena, no nosso restaurante que ele frequentava, um restaurante muito bem conceituado em São Paulo, meu pai era chefe e era frequentado por jornalistas, pessoas de políticas, grandes celebridades, pessoas muito importantes, né? E aí o Datena frequentava. Então eu conheço muito bem o Datena e posso falar para vocês. Para começar, tá? Aquela história que a sogra teve 3 AVCs porque ele foi acusado de assédio. Engraçado, né? Vocês sabiam que ele tem uma filha fora do casamento? O que será que a sogra teve quando soube que ele tinha uma filha fora do casamento? E que essa filha quase não conviveu durante o crescimento dela com ele. Ele foi negligente em relação a ela. Mas como ele é uma pessoa muito influente, as pessoas abafam o caso, como está sendo feito agora. Estão passando pano para o que ele fez, dar uma cadeirada no Pablo Marçal. O Datena sempre resolveu as coisas no braço. Ele brigou no restaurante do meu pai uma vez com o Cajuru. Depois eles ficaram amigos, mas ele até pediu desculpas pro meu pai pelo desrespeito. Voar cadeira é uma coisa que é recorrente com o Datena. É recorrente. O Datena já brigou com Milton Neves no braço numa churrascaria. O Datena já brigou em vários lugares, no braço. Ele é um narcisista que se acha o todo poderoso, que ele pode tudo. O que acontece com o Datena quando uma pessoa denuncia ele? Ele é muito forte, ele passou por muitos partidos, ele tem uma influência muito grande. Então a pessoa vai ter que desistir, porque senão ela que vai se dar mal, entendeu? Então assim, agora o pessoal tá passando pano para ele, dizendo assim, né? Ele provocou. Gente, eu cuido de mulheres vítimas de violência doméstica. E quando a mulher apanha, tem um monte de gente que fala assim, mas ela provocou. Essa é a resposta? Esses jornalistas são canalhas, porque eles estão passando pano, sabe? O Pablo Marçal foi pro hospital. Ninguém tem empatia que ele quebrou um osso da costela. Isso é um absurdo, vocês acharem, mas ele estava provocando, o Datena, ele estava provocando. Na época do Bolsonaro foi a mesma coisa. O cara levou uma facada, quase morreu e ninguém teve empatia com ele. Dessa turma, tô falando, né? Porque eu tive muita empatia. Quanto provocaram o Bolsonaro e ninguém reclamou. Chegaram até colocar a filha dele como uma menina que não era de boa índole e ele teve que escutar.
Falaram que ele era traído pela esposa e ele teve que escutar. Quando que ele bateu em alguém? E olha que ele era taxado de um cara ditador, autoritário, né? Então, assim, gente, independente de que você vai votar, não aceite injustiça. Não aceite injustiça. O Datena não é flor que se cheire. É um narcisista. E agora o Malafaia se uniu a ele. Gente, o ódio do Malafaia só serve para uma coisa, para mostrar para você que pastor é um ser humano e que de repente ele pode ser extremamente cruel. O Malafaia se uniu ao Datena, 2 narcisistas perversos, para destruir a vida de uma pessoa. Isso é muito... O Silas Malafaia já apoiou o Lula também. Em 2002, tem um vídeo que acho que até o Marçal resgatou, né? Dele do lado do Lula, defendendo o Lula. Então essas coisas na política são meio móveis. O meu ponto é o seguinte: na situação que estamos vivendo, em que o sistema protege comunista e persegue direitista, sempre vai haver espaço para um outsider. Se o Bolsonaro, que foi esse outsider mesmo no 7º mandato da política, com os filhos na política, ele representava isso e representou. Se o Bolsonaro é percebido cada vez mais como alguém que está podado pelo sistema, que está dependente do Valdemar, do PL, é óbvio que vai ter espaço para alguém esquisitão, meio farsante ou não, meio aventureiro ou não, como o Marçal. Porque o outro tá apoiando o Nunes. O Nunes! O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. Senhores, mais 4 anos. Parabéns, parabéns, parabéns a todos. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. O jogo político é um complexo tabuleiro, onde interesses pessoais, partidários e internacionais se entrelaçam em uma teia de conchavos e alianças que muitas vezes escapa à compreensão da maioria da população. Os bastidores do poder são repletos de negociações silenciosas e acordos de bastidor, nem sempre alinhados com o interesse público. Em um cenário globalizado, onde nações lutam por influência e poder econômico, é comum que decisões políticas internas sejam moldadas por pressões externas, como acordos internacionais, grandes corporações e interesses estrangeiros. No entanto, essa dinâmica muitas vezes enfraquece a soberania de um país, tornando-o refém de agendas que não necessariamente beneficiam sua população. Diante disso, o fortalecimento de uma visão mais nacionalista se torna crucial. Um olhar nacionalista não significa fechar-se ao mundo, mas sim priorizar o bem-estar e os interesses da própria nação, preservando sua cultura, seus recursos e sua independência. Um país com uma visão nacionalista coloca suas necessidades internas, como educação de qualidade, saúde, segurança e desenvolvimento econômico, acima de pressões internacionais. É fundamental que as lideranças políticas enxerguem além dos jogos de poder e conchavos, buscando um caminho que fortaleça o país como um todo. A população, por sua vez, precisa estar atenta e engajada, exigindo transparência e ações que realmente beneficiem a nação. Só assim será possível construir um futuro onde os interesses nacionais prevaleçam sobre acordos e alianças que, no fundo, favorecem apenas uma minoria.